Estamos entrando no ar pelas ondas eletromagnéticas do Zoom com o programa Gonçalo Convida. Senhor Gonçalo Ferreira, este homem genial, força internacional de talento e de cultura. A sua literatura é na ciência e é no cordel. É muito fácil de ser poeta na região, pois o bom Deus nos deixou coisas lindas de montão, e é só olhar do lado que eu fico todo inspirado para rimar com o sertão. Impossível não fazer meus versos com o luar, assim como com a seca que vive a nos maltratar. Boa tarde, poeta Reginaldo Medeiros. Seja bem-vindo ao futuro e particularmente ao programa Gonçalo Convida. Boa tarde, seu Gonçalo. É um prazer enorme, muito. Eu estou emocionado aqui em falar com o senhor, sendo o senhor o ícone do cordel brasileiro. Eu fico feliz com todas as suas declarações, ainda que não seja tudo isso, mas, de qualquer maneira, aumentar é propriedade dos poetas. Os poetas gostam muito de aumentar as coisas para poder adquirir o público. Agora, Reginaldo, sim, conte a sua vida, os momentos mais fascinantes da sua carreira. Você fique totalmente à vontade para contar os episódios mais marcantes da sua escalada rumo ao futuro. Fique à vontade. Então, Gonçalo, eu sou um poeta iniciante ainda, né, na poesia de cordel. Eu estou nesse ramo, nessa vida de poeta cordelista, há mais ou menos 2 anos. Tá? Foi aí, desde quando aflorou em mim uma vontade de fazer poesia. Lembro como hoje, um dia de domingo pela manhã. Aí eu comecei a fazer poesia e a poesia saiu rimada, né? Aí eu procurei logo o pessoal da academia aqui de Alagoas, procurei o Ciro Veras, que é o meu mestre aqui, que me ensinou tudo sobre poesia de cordel. E eu me fascinei por isso, e até hoje eu estou aqui nesse ramo, escrevo todos os dias eu tenho uma página no Facebook e outra página no Instagram, e eu alimento essas 2 páginas todos os dias com poesias de cordéis. Muito bem, Reginaldo. A sua carreira vai se tornar cada vez mais brilhante a partir do instante em que você se associar a gente, porque fique certo que as portas e o coração da ABLC estão abertos para você. Aqui do meu lado, a madrinha Mena, madrinha dos poetas do Brasil, que vai lhe receber com muito carinho, com muita devoção, tal como ela sempre faz, viu? Muita filhada, ganhei mais um. O poeta Reginaldo, me diga uma coisa. Na literatura de cordel, como você sabe, há muitas modalidades. A sua caneta transita por essas modalidades todas, a sextilha, a septilha, a oitava, o mourão, o quadrão, a décima, o martelo agalopado, o alagoano, e, finalmente, até chegar ao gigante alexandrino. A sua caneta transita por todas essas modalidades, você tem dificuldade em algumas delas? Eu escrevo, geralmente, em sextilha, mas eu gosto muito da septilha e gosto muito também da décima, né? Eu tenho 5 livros publicados pela editora Soslaio, de Maceió, e esses 5 livretos, né, eles são feitos em sextilhas. Tá? Eu tenho um livro para ser lançado sobre o meu conterrâneo aqui, de Água Branca, Sertão de Alagoas, o Corisco, o que foi amigo de Lampião. Ele é daqui da minha cidade. Ele nasceu aqui em Água Branca. Então, eu tenho um livro de cordel para ser lançado logo após a pandemia, que esse livro sobre Corisco é feito em décima. Tá? Então, eu transito ali, eu tento transitar entre as modalidades do cordel, não tento fixar-me só na cestilha, entendeu? Aham. A cestilha é a maneira inicial
de todo e qualquer combate poético, debate, peleja, cantoria, pé de parede ou pública, normalmente a cestilha é uma modalidade mais apreciada, porque pelos poetas, a modalidade simples, é segundo com quarto e sexto, e aquela que foi a evolução do quarteto, que chegou até Silvino Pirauá, e ele já fez do quarteto, ele já fez a cestilha dos romances iniciais dele, o Capitão do Navio, Zezinho Mariquinha e tal. Então, parece que ficou consagrado no meio poético, todo início de combate poético, sempre começa com a cestilha, mas tem modalidades muito bonitas. A cestilha, por exemplo, já é mais bonita do que a cestilha, por causa da beleza rítmica que o outro verso acrescenta, dá aquela beleza, aquele acréscimo gostoso na declamação ou da simples leitura. Você tem toda a razão. É isso mesmo, a septilha é muito bonita, né? Tem uma beleza na poesia, na recitação da poesia, com o quinto e o sexto verso ali rimando, né? Os dois rimando ali. Mas eu queria dizer, poeta Gonçalo, queria dizer que eu sou um fã do senhor, muito fã. Eu já li Jesuíno Brilhante, eu tenho o livreto sobre o Lampião, o Capitão do Cangaço. Nesse livro do Lampião, Capitão do Cangaço, o senhor cita um filho aqui da minha terra, da minha cidade, que é o padre que batizou Lampião. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o nome dele é Joaquim Antônio de Siqueira. O senhor, nesse livreto, Lampião, Capitão do Cangaço, o senhor fala dele, do padre que batizou Lampião, e esse padre é daqui da minha cidade de Água Branca, sertão de Alagoas. Que bonito. Além do Corisco, é claro. Isso, o Corisco é filho aqui da minha cidade também, o Corisco. Então, aqui é uma região que requer um olhar mais apurado, sabe, do secretário de Cultura, de Turismo, porque tem toda uma história, é rica numa história do cangaço, sabe? Acho que os poetas iriam gostar demais de visitarem Água Branca. Só em você ler Luiz da Costa Pinheiro, o gigante de Alagoas. Luiz da Costa Pinheiro foi um poeta extraordinário. Na época dele, havia mais licença para as rimas duvidosas, que hoje não há. A estética da literatura de cordel hoje exige aquela beleza toda da construção das estrofes, e que no tempo dos meninos, com Luiz da Costa Pinheiro, aqui e ali ele vacilava, mas no todo ele é um poeta fenomenal, é o Boi Misterioso, o Boi Mandingueiro, é o Papagaio Misterioso e outros grandes textos do grande poeta alagoano. Eu acho que é isso aí. Há outros que falam que ele era do Rio Grande do Norte, mas a biografia aqui fala mais a verdade. Aqui tem muitos poetas, né? Nós temos o próprio Ciro Veras, que é um grande poeta. Temos o João Gomes de Sá, que é outro poeta cordelista muito famoso no Brasil todo. Tem o Enéas, né? Que fez aquela carta do diabo para Roberto Carlos. O Enéas Tavares dos Santos, né? Isso. Enéas Tavares dos Santos. É isso aí. Nós temos muitos poetas aqui em Alagoas, muitos mesmo. E todos defendendo o cordel, sabe? Defendendo a bandeira do cordel. Isso é o mais importante. E a dinamização maior da literatura de cordel vem através da criação de uma academia, como o Veras já criou aí, a academia aí de Alagoas, né? De Maceió. Isso mesmo. Realmente ajuda a dar uma dinâmica toda especial, torna-se assim como o inspirado da BLC, aqui do Rio de Janeiro, que realmente é a primeira, a mais forte candidata, quer dizer, mas ele realmente teve uma ideia maravilhosa, como muitos outros estados já tiveram. Isso mesmo. E eu tenho a honra de fazer parte da Academia Alagoana de Literatura do Cordel, ocupando a cadeira de número 21. Meu patrono é Manuel Camilo dos Santos. Rapaz, que beleza! O grande Manuel Camilo. É aquele que fez a viagem ao país São Saruê. Isso.
É isso. Até a casa aqui, primeiro herdou o nome. Centro Cultural, como é o nome mesmo, São Saruê, Casa de Cultura São Saruê. Tá, morreu, que está extinta, mas realmente deu um passo largo e praticamente definitivo na história da literatura de cordel aqui no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Então, poeta, eu tenho muito conteúdo assim já escrito. Eu só estou esperando a pandemia acabar para poder lançar. Eu não acho interessante lançar de maneira virtual, sabe? Eu gosto de ter o contato com as pessoas. Então, estou esperando deixar passar essa pandemia para poder lançar os meus livros. Eu vou aguardar também com muita curiosidade as que você falou aí. Poeta Reginaldo Medeiros, eu gostaria muito que você lesse ou declamasse mesmo, porque já está sendo gravado, depois vai para o YouTube, vai se tornar mundial, o que você considera uma de suas grandes produções. Olha, Gonçalo, apesar do pouco tempo que eu tenho nesse ramo do cordel, eu já tenho aproximadamente 200 poemas, né, escritos, e cinco livros publicados. Eu tenho mais uma meia dúzia, mais ou menos, de livros para serem publicados, tá? Mas eu gosto muito de um poema aqui que eu tenho na minha mente e que diz mais ou menos assim: é muito fácil de ser poeta na região, pois o bom Deus nos deixou coisas lindas de montão, e é só olhar do lado que eu fico todo inspirado para rimar com o sertão. Impossível não fazer meus versos com o luar, assim como com a seca que vive a nos maltratar, também com a natureza detentora de beleza desse meu lindo lugar. Uma boa inspiração é subir lá no mirante, e a Serra das Viúvas, que tem vista impressionante, ou visitar o Tingui, Estreito e Oricuri, de beleza cativante. As serras de Água Branca têm encantos para se ver, e como simples poeta, eu não custo a perceber o que está bem pertinho, tá do meu canto, sozinho, minhas rimas escrever. A excelência do seu poema, Reginaldo, é realmente um tratado do sertão, das coisas da terra, e não poderia ser melhor retratado do que da maneira que você fez. Agora, para encerrar o nosso programa, você pode reunir o que você acha de melhor e se despedir do seu povo, desejando tudo de bom, como é natural, enquanto a gente aqui também se despede de você, certo de que fizemos o melhor que as possibilidades nos ofereceram. Fica à vontade. Então, eu só agradeço ao senhor, né, por estar conversando comigo. É um prazer imenso para mim, imenso mesmo, uma alegria imensa para mim estar conversando com o senhor, que é um ícone do cordel brasileiro. Agradeço também a Carlivando pelo convite de estar fazendo esse momento que, para mim, será sempre lembrado na minha trajetória como poeta.